E tem um último detalhe que eu vou precisar de duas aulas a mais aqui para explicar, que é o seguinte: pode ser que você abrace esse cabo que vem do alternador e ele esteja zerado, sem produção nenhuma de corrente. Pode ser que ele esteja zerado. Se ele estiver zerado, se o alternador estiver zerado, pode ser que o problema não esteja nele ainda. Porque imagina que o alternador é como se fosse uma caixa preta e que ele precisa receber algumas entradas para produzir energia. Quando ele não produz nada, pode ser que alguma das entradas não esteja chegando até ele. Então, antes de condenar o alternador, primeiro você testa as entradas para depois você condenar esse alternador. Você só vai condenar ele se ele estiver zerado na saída e se as entradas estiverem chegando. Se alguma das entradas do alternador não estiver chegando e ele estiver zerado, o problema não é o alternador. Você vai precisar corrigir o cabeamento que alimenta o alternador. Ô professor, quais são as entradas do alternador? É o seguinte, eu vou compartilhar aqui com você uma tabela com os pinos do alternador, tá vendo? Isso aqui são as linhas padrão. Então você tem ali o AS, o B+, o B-, o BSS, BVS, C, COM e assim por diante, tá? O que acontece? Você vai selecionar dentro dessas linhas quais são as entradas e vai entender se aquele alternador possui as entradas que estão listadas aqui nessa tabela. Por exemplo, você pesquisa lá, eu estou com o alternador aqui do T-Cross e ele está 0 ampere. Eu vou lá e pesquiso, regulador do T-Cross. Quais são as linhas do regulador do T-Cross? Ele possui a linha D-, ele possui o B+, o B-, e ele possui a linha S, por exemplo. Aí eu venho aqui na tabela, o que é a linha S? O S é um positivo de bateria. Aí eu vou lá no pino S e vejo se realmente tem um positivo de bateria. Aí eu vou no D-. O D- tem negativo? Tem. O B- também tem, que é a carcaça? Tem negativo. O B+ tem positivo? Tem. E mesmo assim o alternador não está produzindo, alternador condenado. Agora, se alguma das entradas estiver faltando, o alternador ainda não está condenado. Você precisa corrigir aquela entrada. Tem algumas entradas, a maioria é positivo e negativo, tá? Mais e menos. Mas tem algumas entradas que são PWM, que é uma linha que você vai precisar fazer a leitura com o osciloscópio. Por exemplo, aqui a linha DFM, a linha LI, a linha FR e assim por diante. É só a gente pegar aqui na tabela. Então, para você ver se esse sinal PWM está atuante, você vai precisar utilizar o osciloscópio. Aí aqui eu vou fazer uma breve demonstração para você, considerando que você já domina ali as funções básicas do osciloscópio. Eu vou mostrar para você como é que se comporta um alternador nesse pino PWM quando ele está trabalhando em marcha lenta e quando ele está trabalhando sob demanda, sob carga. Aqui eu vou fazer um exemplo de uma medida com o pino DFM. As mesmas outras linhas seguem o princípio aí de variação PWM. Vamos lá. Filma aqui o... Bom, esse aqui é um exemplo de sinal PWM. O osciloscópio está aqui, ó. Ali você percebe que eu estou medindo no pino do alternador. E você percebe o seguinte, ó, que vão ter dois valores, duas ondas diferentes de PWM quando esse cara for forçado e quando ele não for forçado. Tá? Vamos lá. Por enquanto, sem forçar. Então, esse valor que você está vendo aqui, essa onda que você está vendo aqui, é uma onda de osciloscópio sem nenhuma solicitação de carga. Agora, vamos solicitar com o simulador de carga, com a churrasqueira, e vamos ver a diferença nesse sinal. Percebe como ele dá uma encurtada? Esse aqui é um exemplo de pino DFM.
Esse aqui é da linha Saveiro, Gol, 2013 a 2015. Então só para você entender que pinos PWM, eles vão variar de acordo com a carga solicitada. Tem alguns pinos PWM que são chegadas no alternador, e são a prioridade no nosso caso aqui, quando ele estiver zerado, as entradas são prioridade. E tem alguns pinos que são saída, no caso do DFM é uma saída. Mas é a mesma lógica de teste dos pinos de entrada, PWM, como os pinos de saída, o formato e o comportamento é o mesmo, tá? Com relação aí ao